Senhoras e senhores, estamos ao vivo para mais um 0800 do Físio. Hoje a gente vai falar, cara, daquele movimento que ou tu ama ou tu odeia, tá? E quem não gosta desse movimento tá errado, meu irmão. Hoje a gente vai falar de snatch. Cara, snatch é o movimento mais bonito, mais foda, é o melhor movimento que a gente tem para fazer no levantamento. E quem discorda tá errado. Começa aqui, ó, para te falar. Não tem como existir a menor possibilidade de você pensar em jogar um peso para cima da cabeça. Você precisa jogar um peso. Você tem a possibilidade de fazer ele em um movimento único e você preferir fazer de clean and jerk. Não existe a menor possibilidade disso. Então hoje a gente vai falar exatamente do snatch. Você chega no box, você olha a galera fazendo snatch, você vê o pessoal levantando, e aí quando tu vai fazer, parece que não instalaram essa habilidade em ti. Parece que o teu corpo ele não foi feito para fazer snatch. A barra não encaixa, o negócio é difícil, a barra cai, é um sofrimento, tu fica preso naquela carga, tu já tá preso, ó, no teu levantamento há anos. Se tu conhece alguém que tá por essa situação, ou se você passa por isso também, já compartilha essa live com alguém que ela possa te ajudar, que ela possa ajudar outras pessoas, é isso que eu quero dizer, tá? E se você, assim como eu, gosta de snatch e quer poder entender um pouquinho mais, também fica aqui comigo. Já aproveita, me conta daqui onde você me conhece, da onde você está falando, de onde você me conhece, para eu também poder te conhecer um pouquinho mais, fechou? Porque assim, ó, é possível que qualquer pessoa faça um snatch minimamente decente, ok? Minimamente decente, sem se machucar, sem correr risco de ter alguma lesão, tá? E hoje eu ainda vou responder no final dessa live, vou responder todas as caixinhas, as perguntas que vocês me mandaram. Eu lá nos stories eu compartilhei uma caixinha perguntando sobre as dificuldades que você tem no snatch. Então eu vou responder e dar dicas de como você pode melhorar o seu snatch através do que vocês me pediram. Fechado? Se você não me conhece, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta, treinador de CrossFit de nível 2, sou head coach aqui na CF047, tá rolando aula agora, você deve estar escutando, sou head coach aqui, também sou o idealizador do Pergunte ao Físio, tá? Que é essa página voltada a ajudar pessoas a treinar sem dor. Também sou o idealizador do PAF Rehab, que é o meu programa de reabilitação online para ajudar pessoas a se recuperar de lesões sem precisar parar de treinar. Também tem protocolos de fortalecimento, de prevenção de lesão lá dentro, então o PAF Rehab é um programa hoje bem completo. É isso que eu dizer que é um dos mais completos hoje no mercado brasileiro e focado e voltado para pessoas que fazem CrossFit e têm a atividade física como algo do dia a dia. Também sou idealizador da Liga dos Treinadores, que é o meu grupo de estudo semanal para treinadores de CrossFit, onde a gente discute casos e caminhos para a gente poder ajudar pessoas dentro do piso preto, e também o idealizador da formação Treinador RX. Já comenta para mim de onde você está falando, de que cidade você é, para eu poder te conhecer um pouquinho melhor e saber um pouco mais sobre com quem que eu ajudo, porque aqui a minha missão com você, a minha missão para com você é conseguir te ajudar a treinar com segurança, mesmo com dor, e ajudar o treinador a como ele pode reduzir as dores e as lesões dentro do piso preto. E eu recebo, cara, diariamente, sempre que eu abro caixinha, sempre que eu posto um vídeo sobre o tema, sempre acontece chegar mensagem dizendo que a pessoa tem dificuldade para fazer snatch. Ah, porque o snatch não é para mim, porque esse movimento é muito difícil, meu Deus, por que bota isso na aula? E as pessoas acabam acreditando que o que trava realmente no snatch, o que te limita realmente no snatch, é só a mobilidade, às vezes ela acredita que é só pela falta de força. E quando você entende que o que você precisa melhorar no teu levantamento, você entende o caminho que você precisa seguir e como você faz para caminhar nessa trajetória, tá? O snatch ele deixa de ser um vilão e ele começa a ser algo que realmente transforma o teu físico. O snatch, dentro dos levantamentos, o snatch ele é o movimento mais potente, ele exige muito mais potência. E a gente sabe que dentro do CrossFit nós queremos desenvolver potência.
Porque quanto mais potência você gera, mais resultado você entrega. O resultado do teu treino, a queima de calorias, tudo está relacionado à alta intensidade. A alta intensidade é limitada ou entregue pela capacidade de gerar potência. Então, o snatch ele gera muito mais resultado do que o clean, quando você aprende a fazer ele com segurança. O problema é que as pessoas querem fazer de qualquer jeito. E hoje eu vou te mostrar uma forma de como você pode usar para poder entender e identificar onde está a sua maior dificuldade no snatch e qual o caminho que você precisa para poder evoluir. Se você sente dor no snatch, já comenta aqui embaixo para mim se o snatch ele é ou não é um movimento que você gosta, se é um movimento que você tem ou não tem dificuldade, tá? O que para você é mais difícil ao fazer o snatch. Esses dias chegou uma aula mental aqui para mim no box, falando que gostava muito de fazer snatch, achava que o snatch era muito bonito e ele foi um dos motivos para essa live ter aparecido. E ele falou assim, eu gosto muito de fazer snatch é muito legal, e só que, pô, esse movimento não é pra mim, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, a barra sempre cai, eu não consigo progredir a carga. E a gente foi conversando, tal, fui conhecendo ele, fui entendendo o que ele fazia, conhecendo um pouquinho mais sobre a pessoa, né? E dentro dessa conversa, a primeira parte para poder entender a tua dificuldade dentro de um snatch é começar pelo básico. E o que é o básico de um snatch? O básico de um snatch é nada mais nada menos do que o overhead squat. Se eu não tenho um bom overhead squat, eu nunca terei um bom squat snatch, tá? Por que o squat snatch, tá? Porque o snatch em geral, né? Mas o squat snatch principalmente, que é o mais complexo de todas as possibilidades de fazer um snatch. Por que ele depende do snatch, depende do overhead squat? O overhead squat não é só simplesmente tu botar a barra para cima da cabeça e agachar de qualquer jeito. Você precisa ter domínio do teu overhead squat. Então, eu preciso saber se o meu overhead squat é firme, tá? E o que acontece? Quando a gente foi testar o overhead squat dele, eu vou fazer esse teste com vocês, tá? Até você pode fazer em casa esse teste. Já vou te adiantando, se você está me assistindo, pega um cabo de vassoura, tá? E deixa aí por perto que você vai fazer esse teste comigo depois. Eu peguei um bastão aqui no box e pedi para ele me mostrar o agachamento dele. O agachamento dele foi um show de horror. Meu senhor amado. Cara, eu achei que aquele negócio, ele não conseguiu, simplesmente ele não conseguiu agachar com o bastão. E aí ele veio com aquela velha e famosa frase: é que tá sem peso, aí com peso fica melhor. Cara, se tem uma coisa que é uma mentira, é isso. Se tem uma coisa que é uma mentira, é isso. A carga sempre vem para testar a sua técnica. A gente sempre primeiro precisa aprender a dominar o nosso corpo para depois dominar uma carga externa. Só a barra já pesa 20 quilos, meu irmão. Se você for homem, claro, senão as meninas são 15 quilos, mas a barra de 10 quilos. Já são 10 quilos em cima da tua cabeça. Você precisa dominar a barra, o bastão. Se você não domina o bastão, você não domina a barra. Esse é o primeiro ponto que você precisa ter claro na sua cabeça, tá? Existem pré-requisitos para você fazer qualquer movimento. Por exemplo, para fazer um bom squat clean, você precisa ter um bom front squat. Senão não tem como. Para fazer um bom push jerk, você precisa ter um bom shoulder press, que é um movimento restrito. Para fazer um bom bar muscle up, você precisa ter pelo menos 5 pull-ups restritos em cada unha. Todo movimento avançado ele vai ter um pré-requisito básico. Então, se você não atinge esses pré-requisitos e começa a se expor no movimento mais avançado, a probabilidade de você acabar se machucando é grande. E aí, quando ele me fala que ele só consegue melhorar o agachamento dele com uma barra, isso só me mostra que ele usa o peso para compensar a falta de estabilidade. Só me usa o peso para compensar a falta de equilíbrio. E se ele faz isso com uma barra para fazer um simples agachamento, tu imagina o quanto o corpo dele não precisa compensar para ele poder fazer um bom squat snatch. Tu entende que se ele não tem domínio do corpo dele, ele também não tem domínio da barra. E aquela barra vindo dinamicamente de um squat snatch só vai botar ele em uma situação de risco. E aí o custo-benefício do movimento acaba não valendo a pena. Então você corre mais riscos de se machucar. Fechou? Para você que está chegando agora na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre snatches hoje. E se você tem alguma dúvida sobre snatches, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar para
poder responder. E eu quero saber de você que está me assistindo. Eu vi aqui em cima que a Camila Matos mandou, acho difícil, principalmente usar o quadril e levantar a barra próximo ao corpo. Realmente, aprender a transferência de quadril é o principal ponto. E para você, qual que é a maior dificuldade para fazer snatch? Eu abri a caixinha de perguntas, eu vou responder elas no final e vou passar algumas dicas, mas comenta aqui para mim, para você que está ouvindo ao vivo, para eu poder te ajudar. Então vamos lá. A gente precisa primeiro entender, tá? Como é que a gente sabe se a gente está apto ou não para fazer um squat snatch? Porque assim, eu posso não estar apto para fazer um squat snatch, mas eu posso fazer snatches, tá? Eu só vou ter que ajustar o meu movimento, porque eu preciso primeiro desenvolver o meu overhead squat. Então olha só, te convido, você que está me assistindo ao vivo agora, te convido a pegar um cabo de vassoura. Eu vou te dar 1 minuto para ir lá pegar um cabo de vassoura enquanto eu me preparo aqui. Porque a gente vai fazer agora o principal teste para poder saber se você tem habilidade, se você está pronto para fazer um bom squat snatch. E como é que eu sei se eu tenho um bom squat snatch ou se eu estou pronto para fazer um bom squat snatch? Vai depender muito da sua possibilidade, da sua capacidade de fazer um overhead squat. Eu fiz um post esses dias falando sobre esse movimento, foi dos stories, se você viu, comenta aqui para mim, falando sobre o overhead squat com a posição de garçom. O que acontece? A posição mais segura e eficiente para o snatch sempre vai ser esta aqui, ó. A pegada, eu marco a barra em cima do meu quadril e eu estico meu braço. Diferente do clean, que cada um tem a sua pegada, o snatch não tem, é uma pegada igual para todo mundo. A barra precisa ficar em cima do pubis, acima, na verdade, do pubis, e entre as espinhas ilíacas aqui na lateral, tá? Se eu pego o meu joelho a 90 graus, então ó, eu trago o meu joelho a 90 graus, eu preciso sentir que eu consigo trazer meu joelho. Se a minha mão estiver muito fechada e eu tentar trazer, eu acabo dobrando meu cotovelo. Se a pegada estiver muito aberta, eu vou trazer meu joelho a 90 graus e a barra não encosta no meu quadril. Tá vendo? Então, eu quero uma pegada onde eu consiga subir a barra a 90 graus. E aqui. Quando a barra está em cima da cabeça, eu quero ver esta posição. Tá ok? Eu quero ver essa axila apontada para frente. Ah, mas Otávio, o pessoal me ensina a agachar assim, ó. Com a axila apontada para baixo. Cara, existem escolas de levantamento, não é isso que a gente vai entrar, eu estou falando da tua segurança. Então você precisa desse cotovelo para cima, ok? Então você vai trabalhar essa posição aqui. Isso aqui, ó, essa ação. Quando você faz isso aqui, ó, você vai perceber que a tua escápula lá atrás, se você consegue ver minha escápula, ela parece que ela encaixa. Então a minha escápula, você está olhando aqui no meio das minhas costas, ó, você vai perceber que ela encaixa. Quando ela encaixa aqui, eu tenho uma posição firme de apoio para o meu ombro. E aqui eu já começo a ter uma base mais estável para poder fazer o meu snatch. Como é que eu vou testar agora o meu levantamento? Como é que eu vou testar o meu overhead agora para saber se ele está numa posição firme ou não? E a gente vai trabalhar o overhead na posição de garçom. Então agora nessa pegada que você estava aqui, você vai simplesmente abrir a sua mão e girar a palma da mão para fora. Desse jeitinho. Você quer segurar a barra assim, ó. Com a palma da mão aberta. E eu tô ligado que você vai tentar fazer isso aqui, ó. Tá? Pra segurar o bastão, ó. Tô ligado. Você não pode segurar assim, hein? Se você tá fazendo em casa, comenta aqui pra mim, eu quero saber se tá fazendo comigo. Então, ó. Botei o bastão pra cima. Braço bem esticado. Os pés na largura que você agacha convencionalmente. E meu objetivo aqui é não segurar o bastão. E eu quero descer, agachar, quebrar a paralela. E eu quero subir. Se eu não consigo fazer isso aqui, de novo, eu desço, agacho, quebro a paralela e eu subo. Se eu não consigo fazer isso aqui, eu não tenho uma boa posição de overhead squat ainda. E agora, quais são os principais erros que podem acontecer aqui? Tá? Você pode, na hora que você for fazer esse overhead squat, então ó, estou na posição aqui, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Quando eu estou agachando, a tendência é que o meu braço venha para cá, ó. Ele começa a descer, consegue perceber? Se eu estou com a pegada normal, o que que eu faço aqui? Ó, girei a pegada, estou com a pegada normal. O que que eu faço aqui nessa posição para a barra ficar em cima da minha cabeça? Eu jogo meu braço para trás, ó.
E aí, meu irmão, nessa posição aqui, o meu braço, ele está simplesmente equilibrando um peso. E quem está segurando essa barra, quem está mantendo essa barra aqui, ó, são todos os meus ligamentos, meus tendões. Esses caras estão sendo totalmente pensados para frente aqui, ó, forçados para frente. Meu manguito está sendo esmagado. Por isso que eu preciso disso aqui, ó. Tá vendo? Ó, a axila virando para frente. Eu preciso disso aqui. Então, quando eu estou nessa posição de mão aberta, com a barra em cima da cabeça, e eu começo a agachar, a barra vai descendo para frente, quem é que domina esse movimento agora? A minha coluna torácica. E aqui a gente vai ter o primeiro problema. Se você tem essa questão do peito caindo para frente, muito provavelmente você não consegue ativar a sua coluna. Então, olha só, eu estou descendo, a barra está indo para frente. Eu preciso ganhar meu tronco. Olha meu tronco agora. Percebe como ele verticaliza? Olha como eu saí dessa posição para essa posição. Eu abro e aqui agora eu vou continuar descendo. É normal, por exemplo, quando eu vou fazer isso, eu sentir toda essa musculatura da minha coluna parecendo que está entrando uma faca dentro. É natural, tá? É natural. Por quê? Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou contraindo toda essa musculatura. Pensa que assim, ó. Meu tronco está caindo para frente. E agora eu preciso contrair da base da minha cabeça até a base da minha coluna. Então essa musculatura toda vai contraindo, ó. Vai contraindo para poder me manter vertical. E aí eu começo a estruturar a minha coluna. Eu começo a entender como eu recruto a musculatura da minha coluna. Eu recebo de vez em quando pedidos, por exemplo, de mobilidade torácica. Muitas vezes as pessoas não precisam de mobilidade torácica. Muitas vezes as pessoas precisam apenas aprender a como elas recrutam a musculatura de meio de costas. E esse é um skill que vai te ajudar demais a poder entender isso. Tá bom? Então, primeira possibilidade é essa. Segunda possibilidade, você vai para o agachamento e agora eu quero que vocês prestem atenção no meu joelho. Tá? Quando eu estou descendo nessa posição, eu preciso que o meu joelho vá para fora. Se ele não for para fora, a minha pelve não consegue descer. Eu não consigo encaixar meu quadril para baixo. E aí eu vou chegar numa altura que para continuar descendo, eu vou ter que dobrar minha coluna. E aí olha só como é que eu fico. Então eu preciso ganhar essa rotação, ó. Nessa posição eu vou tentar ganhar o meu joelho para fora. Essa é fundamental para eu conseguir descer. E aqui também pode entrar um outro problema, que é o meu joelho não conseguir avançar a ponta do pé. Se o meu joelho não vai para lá, é falta de mobilidade de tornozelo. E aí agora eu também não vou conseguir descer. Então, tu percebe que está tudo conectado. E é esse o motivo que o overhead squat ele precisa ser o preditor do teu snatch. Se você não tem essa mobilidade, se você não consegue fazer esse overhead squat desse jeito, bem feito, com segurança, você não tem estrutura ainda para poder sustentar o teu snatch. Você ainda não tem controle motor para poder sustentar o teu snatch. E é por isso que o snatch te machuca. Não é porque o snatch não foi feito para você, é porque, cara, você nunca fez snatches. É normal, cara. O levantador de peso começa com 10, 5 anos a levantar, pô. A gente começou agora, depois de velho. Então é normal que você tenha dificuldades para fazer snatch. E aí, Otávio, quais são as principais dores, principais lesões? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui pra mim, tá? Eu quero saber, comenta aqui pra mim. Eu espero que, inclusive, quem tenha entrado na live agora, a Rocan, não seja a Rocan que eu tô pensando que é a polícia. Espero que eu não tenha feito nada, tá? Se eu fiz, desculpa. Só tava ensinando a fazer snatch, tá? Foi mal. Então, galera, quais são as principais dores que você pode sentir e por que elas acontecem? Então, vamos lá. Primeiro ponto, mais, assim, ó, disparado de todos. Ombro. Exatamente por causa dessa rotação interna aqui, ó. Cara, em algum momento alguém vai entrar nessa discussão com você. E você vai falar assim pra ele: o físio falou pra mim que eu preciso deixar a axila apontada pra frente porque eu não sou um levantador de peso. Eu sou um ser humano que trabalha e não vive de snatches. Então eu não preciso fazer o snatch assim. Eu preciso aprender a fazer isso aqui, ó. Quando teu ombro ele faz basicamente, o manguito ele faz basicamente dois movimentos: rotação interna e rotação externa. A rotação externa é a mais forte, é a que gera mais estabilidade para o teu ombro e para toda a musculatura do manguito. Então, quando
eu giro ele assim, ó, que eu faço essa ativação de escápula, eu giro ela aqui, eu consigo ter domínio do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo força para ter domínio do que eu estou fazendo. E você ativa a tua musculatura. Então o ombro, principalmente por falta de estabilidade de ombro, então não saber fazer isso, não criar esse torque. Quer ver um negócio? Olha só, vou te mostrar. Isso aqui eu ensino na mentoria, na formação treinador RX, tá? Mas eu vou dar isso de graça para vocês. Olha só, faz esse teste. Quer ver um negócio? Quando a gente faz isso aqui, a gente gera torque na articulação. E quando a gente tem torque, a articulação é mais estável. Quer ver? Pega na tua camiseta, faz o seguinte, ó. Você vai botar a tua mão por dentro da tua camiseta, tá? Se eu resgatar minha camiseta, minha mulher vai me matar. Tu vai fazer isso aqui, ó. Tu pode apertar o quanto tu quiser aqui, ó, tá? Tu pode apertar o quanto tu quiser. Eu tô tentando pegar bem justinho, ó. Bem justinho. Tu percebe que ainda tem folga? Ó, ele ainda tem folga. Agora o que eu faço? Eu crio uma torção, eu crio um torque, ó. Agora eu vou dar o torque. Eu fiz a rotação, eu dei o torque. Acabou o folga. É por isso que você precisa fazer rotação externa. É por isso que a rotação externa também é o joelho para fora. Porque quando eu gero torque, eu crio estabilidade. É por isso que quando você está aqui, ó, você gera o torque. Ó, bum! Eu crio estabilidade pro meu ombro. E isso vai me manter seguro. É isso que vai cuidar do meu ombro. Fechou? Então, primeiro ponto de lesão. Cara, essa live já valeu só por isso aqui, tá? Essa live já valeu só por isso aqui. Segundo ponto, joelho. Joelho, se eu não tenho equilíbrio no meu agachamento, então vamos lá. Eu tenho muita mobilidade de tornozelo e eu tenho pouca mobilidade torácica. Tá? Então o que acontece? Eu aprendo a agachar assim, ó, reto. Eu quero que vocês prestem atenção só no meu joelho. Olha como ele vai pra frente. Pensa que isso aqui tem que ser equilibrado. Presta atenção como minha bunda vai descer pra baixo. Ela desce reto pra baixo. Eu tenho um aumento da quantidade de forças pro meu joelho e a minha bunda não trabalha. Então num snatch, por exemplo, eu preciso receber assim, ó, com a bunda para trás, porque isso ativa a minha cadeia posterior, então ativa a minha cadeia posterior e alivia o meu joelho. Se eu recebo meus snatches assim, ó, todos eles assim, porque eu não consigo ter essa ação de jogar o peito para cima, né? Porque isso vai acontecer, tu vai receber um power. Tu precisa fazer isso aqui, ó. Pam, pam. Se eu não tenho essa mobilidade de coluna torácica, essa ativação, o que eu faço? Pam, pam. Aí olha só meu joelho. Meu glúteo, ó, mole, mole, mole. Meu joelho totalmente pressionado para frente. E aqui a sobrecarga vai lá na estratosfera. Então eu acabo aumentando o desequilíbrio de forças e meu joelho vai pro saco. Esse mesmo erro acaba sendo o principal causador de dor na lombar. Porque minha lombar não tem estabilidade nenhuma. Porque meu quadril não está bem posicionado. E ele não está bem posicionado porque eu não tenho uma boa posição de overhead squat. Então tudo vai girar em torno da sua posição de overhead. Se você não tem essa posição de overhead squat bem definida, você não consegue desenvolver. Mas físio, como é que eu faço para desenvolver? Cara, todo santo dia que você chegar no box, tu vai pegar um bastão, tu vai ficar de frente para a parede e tu vai fazer o melhor overhead squat da tua vida. E tu vai fazer todo dia de 5 a 10 repetições, todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. De 5 a 10 repetições de overhead squat em bandeja. Vai ser um sacrifício no começo. Você vai começar um pouco mais distante da parede e vai aproximar devagarzinho. Tá? Vai ser um sacrifício no começo, mas vai ser a melhor coisa se você realmente quer fazer um bom snatch. Tá? Você vai ver em dias, principalmente que tiver snatch, experimenta fazer esse overhead antes como ativação. E aí tu desce e tu segura lá embaixo. 5, 10 segundinhos, sobe, respira, faz de novo. Tu vai gastar aí uns 5, 10 minutinhos fazendo esse overhead. E tu vai mudar o teu snatch. Escuta o que eu tô te falando. Fechou? Me fiz, existe alguma lesão que me impede de fazer snatches? Não existe. Nenhuma lesão é impeditiva de fazer snatches. Agora, você deve fazer ajustes dentro da tua jornada para poder fazer snatches que eles não te machuquem. Tá bom? Galerinha, se essa live fez algum sentido para você, eu vou responder as suas perguntas agora, mas só lembrando, tá? Então se você tiver alguma dúvida sobre o seu snatch, comenta aqui embaixo, mas só lembrando que se você sinais de dor, se você entendeu essas questões, tudo isso eu trabalho dentro do Path Rehab, que é o programa de fortalecimento e prevenção de lesão do Pergunte ao Físico, tá? Se isso te interessou, se você acha que você está pronto para realmente desenvolver o seu overhead squat e melhorar o seu snatch, sem precisar necessariamente fazer snatches,
tá? Mas desenvolver a base e transformar o seu levantamento, comenta aqui embaixo eu quero, que eu vou enviar o link do Power Free Rehab para você poder conhecer o programa e conhecer um pouquinho desse projeto. Se tiver alguma dúvida, me manda no direct, vai ser um prazer te atender. Vamos às perguntas de vocês, galera. Vamos às perguntas de vocês. Vamos lá. Ó, vamos começar com essa aqui, ó. Aqui, ó. Velocidade para entrar embaixo da barra e receber. Tem mobilidade necessária, mas... ele termina assim, ó. Mas falta alguma coisa para melhorar. Vamos lá, então. Ele diz que ele tem dificuldade para entrar rápido embaixo da barra, que ele tem mobilidade, mas falta alguma coisa para melhorar. Então, primeiro ponto é, se você tem dificuldades para fazer a entrada rápida embaixo da barra, é porque, de certa maneira, o teu cérebro, o teu corpo, ele não acha que aquela posição lá embaixo é uma posição segura o suficiente. Então, eu recomendaria você passar mais tempo na posição de overhead squat, mais tempo na posição fundo. Mas um excelente exercício que ajuda a gente a poder desenvolver a velocidade de queda é o tal snatch, onde eu não vou alteração do quadril, porque a gente aprendeu a levantar primeiro de power. Então, eu preciso aprender a cair rápido. Eu vou trabalhar apenas a descida, onde eu vou trabalhar shrug, que é o encolhimento do ombro, entra. E eu preciso trabalhar isso de maneira rápida para conseguir ganhar essa velocidade. E de novo, eu estou mostrando com o bastão. E é ideal que você aprenda primeiro a como você cai rápido com o bastão. Se você não conseguir cair rápido com o bastão, pode ter certeza absoluta que você também não cai rápido com a barra. Fechou? Próximas perguntas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa aqui bate em várias, ó. Aumentar a carga, tem uma outra aqui, ó. Não consigo evoluir na carga. Progredir a carga, não sair dos 30 quilos. Galera, tudo fala a mesma coisa, tá? Então o que acontece? Eu fiz um vídeo esse tempo atrás falando sobre o PR de 1 kg. O que acontece? O snatch ele é um movimento muito técnico, então é normal que você tenha dificuldades. O problema está quando você... Imagina só. Eu quero fazer, tá? Eu quero fazer um movimento pesado e eu nunca fiz esse mesmo movimento pesado no overhead squat. Vai, como é que eu vou fazer um snatch com a barra se eu nunca fiz um overhead squat com a barra? Tá bom? Como é que eu quero fazer um snatch de 100 se eu nunca fiz um overhead squat saindo da guia de 100? Como é que eu quero fazer uma parada, um HSPU se eu nunca fiz uma parada de mão? Eu preciso saber fazer o movimento final, eu preciso ter base. Normalmente, você precisa ter mais pesado o seu overhead squat saindo da guia do que o seu squat snatch. Então, se você tá preso, tá? E aí, isso aqui já vou adiantar, tá, galera? Se tu tem um power snatch mais pesado do que o squat snatch, não queria ser eu o portador da má notícia, mas o teu levantamento é ruim, tá? Essa é uma verdade que dói, mas é uma verdade. O squat snatch, ele chega a levantar de 20 a 30% mais carga do teu power snatch. Porque é uma questão lógica. A barra sobe menos e você tem que entrar mais rápido. Então, você tem que levantar mais pesado o teu squat snatch. Se você não levanta mais pesado o teu squat snatch, muito provavelmente é porque o teu overhead squat também não é pesado. Então, se você quer levantar mais peso no teu snatch, você precisa levantar mais peso no teu overhead squat. E aí que está o problema. As pessoas querem fazer mais snatches, mas não querem fazer mais overhead squats. Se eu não fizer overhead squat, eu não vou ter uma posição firme e a estrutura. Pensa que o overhead squat vai trabalhar todas as fases de isometria, vai trabalhar toda a estrutura de tendão, vai trabalhar toda a estrutura de todo o teu corpo para conseguir sustentar essa barra. Então, se você quer fazer um bom snatch, você quer progredir na carga do seu snatch, invista e progrida no seu overhead squat. Fechou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mobiliário de tornozelo e quadril, joelho entra, valgo. Eu fiz essa aqui, são todas as perguntas, galera, são das caixinhas de perguntas que eu abri hoje de tarde, tá? Perguntando de snatch. Então, muito provavelmente, ela tá falando que tem dificuldade de joelho e quadril, e o joelho entra em valgo, tá? Oi, Jaque. Jaque Saviel. Quero conhecer teu protocolo para fortalecer meu ombro e tornozelo. Jaque, dentro do programa do Power Free Rehab, você vai conseguir ter um protocolo completo, não só de ombro e de tornozelo. Lá dentro você tem quadril, você tem joelho, você tem lombar, você tem cotovelo. Você vai ter toda a estrutura que você precisa para poder ter um corpo muito mais seguro, um corpo que se movimenta melhor. E todas as bases para você poder melhorar suas mobilidades, melhorar a sua estabilidade, melhorar a sua força. Então, o programa é esse. É só comentar aqui embaixo eu quero,
tá? Que eu vou enviar o link para você no direct. Se não, me chama no direct ali e eu já te encaminho também o link, fechou? Então vamos lá, o mobiliário tornozelo e quadril, o joelho entra. É interessante a gente entender, olha só, quando o meu pé, quando não tem mobiliário tornozelo, a gente tem que entender de onde o problema vem. Às vezes eu não tenho mobilidade de quadril, tá? Se eu não tiver mobilidade de quadril, por exemplo, aqui ó, eu não consigo empurrar esse joelho para fora. Então aí o meu joelho não consegue ir. Beleza, isso é um ponto. Agora, quando o meu joelho ele não consegue avançar a ponta do pé, então o que acontece? Eu estou agachando, o meu joelho chegou numa altura que ele não consegue mais. Aí o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu giro esse pé para fora para conseguir compensar. E agora eu vou ceder o meu pé para dentro e isso faz com que o meu joelho entre. Se você observar meu pé está caído de lado. Exatamente por quê? Porque a falta de mobilidade do tornozelo está fazendo com que o arco do pé ceda. Então não é um problema de quadril, é um problema do pé, do tornozelo. Então eu preciso ganhar força de sola de pé, eu preciso ganhar força e mobilidade de tornozelo, eu preciso aumentar a estabilidade do meu tornozelo e, consequentemente, desenvolver a minha mobilidade de quadril. Então eu não posso só fazer a parte de mobilidade de quadril. E é por isso que dentro do PAF Rehab tem o check funcional. O check funcional, ele funciona, o PAF check funcional, funciona exatamente como uma estrutura para você poder se autoavaliar e poder entender as suas mobilidades, onde você tem os seus pontos fortes, onde as suas mobilidades realmente são boas, porque às vezes a pessoa acha que ela tem uma mobilidade ruim de tornozelo, mas na verdade não é isso. Às vezes a pessoa acha que ela tem uma mobilidade muito boa de tornozelo e que o problema está no quadril. E aí quando ela vai ver, não é isso. Então a ideia é que a pessoa possa se autoavaliar. Então eu trabalharia a mobilidade de tornozelo, tem alguns vídeos aqui no feed, tá, sobre isso, tem alguns vídeos no feed sobre mobilidade de tornozelo e trabalharia também muito agachamento com o mini bend no joelho, para realmente a mini bend empurrar o teu joelho para dentro e você ter que fazer força para fora, para aumentar o teu nível de consciência nesse movimento. Fechou? Mas galera, cuidado, tá? Porque quando esse joelho ele entra em valgo com muita facilidade, isso mostra uma falta de controle de estrutura. E aí é um problema, tá bom? Isso pode te expor a mais risco. Vamos lá. Falta força, esse aqui é legal. Falta força para estabilizar a barra. Se está faltando força para estabilizar a barra, é porque provavelmente você não está conseguindo ter um bom encaixe da barra. E aí entra no que a gente conversou mais cedo. Experimenta entender como que você trabalha essa rotação externa, tá? Isso aqui, como é que tu vai ganhar essa posição, tá? Você vai posicionar de costas para a parede, você vai ficar desse jeitinho, e você vai tentar encostar os teus dois antebraços na parede. E você vai fazer isso aqui, ó, para baixo e para cima. Galera, é um movimento extremamente provocativo e ele pode causar desconforto no ombro, ok? Então façam com calma, façam devagar. Eu encostei na parede, apoio os dois cotovelos na parede, pensem que tem uma parede atrás de mim. E aí aqui eu vou girar meu antebraço para cima e eu vou girar meu antebraço para baixo. Eu quero conseguir ter isso aqui com fluidez. Eu vou começar a soltar o meu ombro para eu poder conseguir ganhar essa posição aqui. A hora que eu tiver essa posição aqui, eu tenho uma posição melhor de escápula. Tendo uma posição melhor de escápula, eu tenho mais estabilidade. A escápula é que promove estabilidade para o ombro. Lembrem sempre disso. Fechou? Galerinha, muitíssimo obrigado por hoje. Fechamos a nossa live de hoje. Foi um prazer inenarrável, muito obrigado a você. Se você ouviu alguma coisa, se nessa live você ouviu alguma coisa que você nunca tinha ouvido, se você ouviu alguma coisa que fez sentido para você, se você ouviu alguma coisa que te ajudou, comenta aqui para mim que vai ser um prazer saber, enquanto eu dou os últimos recados, fechou? Galerinha, então, lembretes paroquiais, semana que vem estaremos de volta. Eu queria saber se vocês gostaram desse formato de conteúdo, onde eu trago o movimento em si, e não só sobre dor, sobre lesões, mas abordando os movimentos e como a gente pode prevenir lesões ou por que algumas dores acontecem dentro do movimento. Se esse formato ficou um formato mais legal e vocês gostaram, comenta aqui embaixo no link, é sempre um prazer saber. E motiva para nós, criadores de conteúdo, para a gente poder saber que estamos no caminho certo e que realmente é isso que vai ajudar vocês. O intuito disso aqui tudo é conseguir entregar mais segurança, conseguir entregar mais consciência para vocês poderem treinar de uma maneira mais segura. E se essa live fez sentido, se você acha que o seu treinador pode se beneficiar, todas as quintas-feiras nós temos a Liga dos Treinadores. É uma live que acontece fechada apenas para os treinadores de CrossFit, apenas para treinadores no geral, onde a gente aborda os principais temas de dentro do piso preto e como ele pode
avaliar, como ele pode guiar o aluno dele que está sentindo dor, como ele pode ter mais segurança e assertividade dentro do programa e dentro do propósito dele, que é transformar a vida dentro do piso preto. A Camila Matos mandou aqui. Top, gostei muito, dicas valiosas. Muito obrigado, Camila. Tamo junto. Galerinha, então, semana que vem estaremos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Eu vou abrir provavelmente uma enquete essa semana para saber qual é o tema, qual é o movimento que vocês querem ver, que vocês querem ver na próxima live. Fechado? Um forte abraço e já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.